conosco nessa noite, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, urgentemente, Senhor, que o Senhor fale conosco. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fique à vontade aqui nesse lugar. Deus, realize o Teu querer aqui, Senhor. Realize o Teu querer aqui nessa noite, Senhor. Realiza, Deus, a Tua vontade sobre nós. Deus, que sobre esses jovens, sobre os Teus valentes nessa noite, seja liberada uma unção nova, Senhor. Renova, Deus, restaura vidas aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Deus está aqui, queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Não converse, queridos. Não ande, por favor. Aleluias. Porque o Senhor está nesse lugar. Ele é digno de reverência, amém? Aleluia. 2 Samuel capítulo 23, versículo 10. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala com ela assim: eu sou um valente do Senhor. Aleluia. Se você acha que ele não ficou convencido, pode falar de novo assim: ei, eu sou um valente do Senhor. Aleluia. Os valentes acharam, digam amém. Leiamos então, valentes. Diz assim, 2 Samuel capítulo 23, versículo 10. E este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. Aleluias. Podemos assentar, queridos. Aleluia. Como eu disse, amados, eu tenho uma mensagem específica para você que está aqui nessa noite. Eu não estou aqui diante de pessoas qualquer. Eu estou aqui nessa noite diante dos valentes do Senhor dos últimos dias. Eu estou aqui diante dos valentes do Senhor da última hora. E por isso que eu disse que a mensagem que Deus tem me dado nos últimos dias é uma mensagem específica, é uma mensagem direcionada para os valentes do Senhor. Pois bem, queridos, no texto que nós lemos, nós vimos falar que um homem levantou e enfrentou os filisteus. Quem eram os filisteus? Os maiores inimigos do povo de Deus. Em toda a Bíblia, querido, se você ler, você vai ver sempre o nome dos filisteus. Você vai sempre ver os filisteus se levantando e afrontando e enfrentando o povo de Deus. Lá no livro de Juízes, queridos, não era diferente. No livro de Juízes, por muito tempo os filisteus oprimiram o povo do Senhor. Quando Sansão nascera, o povo de Deus, a nação eleita, o povo de Israel, estava debaixo de domínio dos filisteus. E foi ele, queridos, na época do sacerdote Eli, que tomaram a arca do Senhor, que simbolizava a presença, a glória de Deus. E foi eles, queridos, que mataram os filhos de Saul, Jonatas e também Saul. Foi eles que mataram Jonatas e Saul. Já no reinado de Davi também não foi diferente. Lá estavam os filisteus ali no pé do povo de Deus. Lá estavam os filisteus ali perseguindo o povo do Senhor. Mas Davi, queridos, era um homem que tinha inteligência, era um homem ungido por Deus e era um homem que ouvia a voz de Deus. Davi sabia que ele não enfrentava um inimigo qualquer. Davi sabia, queridos, que os filisteus não brincavam. Davi sabia que os filisteus, quando eles levantavam, era para destruir. Então a Bíblia diz que que Davi tinha os seus valentes. A Bíblia diz que Davi, queridos, tinha algumas pessoas que ele encontrou lá na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que eram pessoas endividadas, que eram pessoas de espírito amargo. Ou seja, eram pessoas que, como alguns de vocês estão aqui nessa noite, eram pessoas, queridos, que para a sociedade às vezes não eram nada. Porque ninguém vai querer nada com endividado, ninguém vai querer nada com pessoas que têm um espírito amargurado. Mas Davi, queridos, se encontrou com esse povo dentro da caverna de Adulão. E ali Davi então começa a liderar aquele povo. E dessa liderança de Davi, queridos, surgem os valentes de Davi. E aqui eu chego no ponto crucial da mensagem. Por isso que eu disse que eu prego aqui uma mensagem específica. Por isso que eu disse que eu prego nessa noite para os valentes do Senhor. Característica, queridos, dos valentes que estavam lá com Davi: eram homens fiéis, eram
se levantavam. Essa, queridos, são as características que os valentes de Davi tinham. E entre esses valentes, entre todos esses homens, se destacavam três. E desses três se destacou um, que era Eleazar, que era o que nós lemos aqui no texto. A Bíblia diz, queridos, que esse homem teve uma participação ímpar, teve uma participação especial numa ocasião que os filisteus vieram contra o povo de Israel. Naquele momento, querido, o povo de Israel fugiu e só ficou esse rapaz Eleazar e Davi. E ele estava ali defendendo um pedaço de terra de Israel, que onde eles cultivavam o cereal. Mas na verdade, queridos, o que estava em jogo ali naquele momento não era um pedaço de terra que tinha um cereal, porque o cereal era algo que não tinha valor, era aquilo de mais barato que tinha lá em Israel. Mas o que estava em jogo não era isso, era o território do Senhor. Na cabeça daquele rapaz passava algo assim, queridos, eu imagino: ninguém vai invadir o território do Deus de Israel, ninguém vai invadir o território do nosso Deus. Eu acredito que isso passava na cabeça dele. E a Bíblia diz que ele então luta por essa causa, para defender o território, para defender aquele pedaço de terra. E a Bíblia diz que ele lutou até se cansar, e a espada ficou apegada em suas mãos, ou seja, a espada não saía da mão daquele rapaz. E agora, queridos, redobre a sua atenção. Esse valente de Davi, ele lutou pela causa. A Bíblia diz que ele, no texto que nós vemos, então se levantou. E agora eu já começo a gente falar do que Deus tem para nós aqui nessa noite. A posição dos valentes do Senhor não é de cabeça baixa. A posição dos valentes do Senhor não é andando por aí, queridos, olhando para o chão. A posição dos valentes do Senhor é de pé, porque a minha Bíblia diz que então se levantou. Eu já começo a dizer nessa hora: levante-se, valentes do Deus vivo. Levanta, valente do Deus vivo. Eu disse que a mensagem é específica. Tem valente do Senhor aqui nessa noite, queridos, que precisam ouvir que eu vou pregar, ou melhor, que eu já estou pregando. Tem valentes aqui nessa noite, queridos, que só Deus sabe como ele está. Queridos, voltando aqui, o valente na hora da peleja, ele se coloca à disposição. O valente na hora da peleja, ele não corre, ele não foge, ele está ali pronto. Por isso que a posição do valente tem que ser de pé, não tem jeito. Se você, valente, que está aqui nessa noite, está de cabeça baixa, está aí pensando, queridos, uma série de coisas, eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui nessa noite de cabeça erguida.